tenho que admitir que eu nem sei bem por onde começar com este vídeo, porque Lossless Scaling, quero fazer um vídeo atualizado sobre isso, porque eu tenho feito algumas experiências, e as experiências que eu tenho feito é de coisas que eu não consegui encontrar resposta vendo testes de outros, portanto nada como testar eu. A questão é que isto acabou por se tornar uma aventura maior do que eu estava à espera, porque eu fui descobrindo realmente coisas que não sabia a resposta e descobri, é isso que te quero mostrar, e tenho algo muito bom a dizer sobre este software, mais que o habitual, porque encontrei algo melhor do que eu estava à espera, e encontrei também um problema, porque eles existem, era o que eu queria descobrir, era quais e se há problemas, e ao descobrir esse problema encontrei uma solução, e essa solução abre todo um mar de possibilidades que eu não fazia ideia que existia. Portanto, um simples vídeo de um software para criar FPS fake, não é? Ou upscaling, tornou-se uma aventura maior do que eu estava à espera. Portanto, se nunca usaste ou já usaste ou estás curioso, talvez te interesse, talvez eu tenha alguma coisa a acrescentar para ti. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Boas bandidolas, portanto, Lossless Scaling não há de ser novidade nenhuma para a grande maioria de vocês. Eu tenho o software aberto aqui e primeiro asterisco, isto está a ser utilizado na versão do LTSC do Windows 10, portanto 21H2, porque isto aqui é para matar dois coelhos de uma cajadada só. É a terceira instalação que eu faço deste Windows LTSC, sendo que é a primeira que usa a versão IoT. Eu fiz uma instalação deste Windows no meu outro PC, temporário, fiz algumas experiências, atualmente está com CacheOS. Este PC que eu estou a utilizar para gravação estava a utilizar a CacheOS e vou voltar a utilizar, portanto isto é umas experiências temporárias. Quero ver se utilizo isto durante mais uns 2 meses, ainda que já me está a custar porque eu estou com saudades do outro sistema. Bom, mas às vezes para fazer experiências tem que se usar no dia a dia. Tinha uma instalação em máquina virtual, ainda tenho, a longo prazo, já com vários meses, para ver como é que ele se comporta depois de diferentes updates, uns em cima dos outros, a ver o que é que acontece. Portanto, estou a tirar dúvidas em relação ao LTSC com utilização a longo prazo, e agora fiz a terceira instalação deste sistema do Windows. E isto é importante referir porque o facto de estar a ser utilizado este Windows 10, que alguns de vocês gostam de usar, e sinceramente dentro das opções que temos na Microsoft, se eu tivesse que utilizar o Windows a longo prazo obrigatoriamente, o máximo possível, realmente o que eu tenho visto até agora, eu iria utilizar este, ok? Isto é importante porque há aqui no Lossless Scaling, há aqui uma opção que é aqui a API, que para utilizar esta opção é preciso o Windows 11, e é o Windows 11 24H2 pelo menos. Portanto, nós aqui já estamos limitados, portanto já estamos até em desvantagem. É uma possível desvantagem de utilizar esta versão do Windows. É, por exemplo, neste software tu tens que utilizar esta API e não a outra. Como é que está aqui 88 FPS target? Bom, isso é toda uma outra história, porque aquilo que eu queria testar aqui era, porque eu não vi nenhum teste assim muito conclusivo que me tirasse realmente dúvidas, porque aquilo que muita gente tem feito é testar o Lossless Scaling tipo no extremo. Eu tenho uma gráfica que consegue fazer 50 FPS em 1080p, mas eu quero ter 300 FPS em 4K. Sure, tipo, é engraçado, mas vamos tentar descer um bocadinho à terra. E depois com duas GPUs, duas gráficas, porque isto, se nunca utilizaste, podes utilizar duas gráficas, uma para fazer o jogo, outra para fazer os FPS, portanto não vai roubar desempenho, vai introduzir input lag, que é subjetivo se é perceptível ou não, depende de muitos fatores, e queria utilizar a segunda gráfica sem ter nenhum monitor ligado, porque aquilo que muita gente tem feito é utilizar a gráfica que está a trabalhar no Lossless Scaling para ligar ao monitor, e depois
jogo por jogo tem-se a dizer ao Windows que não é para utilizar a gráfica onde está ligado o monitor, é para utilizar outra gráfica para processar o jogo, e depois a imagem sai pela segunda gráfica, que para o Windows é a primeira, mas para o jogo é a segunda. Bom, vamos tentar simplificar a cena. Portanto, eu estou simplesmente a usar para processar o jogo, e para ligar os monitores está a ser utilizada uma 7800 XT aqui. E a gráfica para o Lossless Scaling está a ser utilizada a APU, a gráfica integrada, quero dizer, de um Ryzen 7000. Portanto, é uma gráfica extremamente fraca, extremamente limitada, não serve para porcaria nenhuma em termos de gaming, não é? Se eu abrir aqui as especificações no GPU-Z, tu podes ver que ela tem 8 ROPS. Portanto, é uma gráfica extremamente fraca, foi feita essencialmente para dar imagem. No entanto, estou a abrir aqui o HW, a gráfica integrada está com overclock, para extrair mais desempenho, que no que tu vais ver hoje não faz diferença absolutamente nenhuma. Isso é para testes que eu ainda vou fazer depois. Queria ver se ela tinha margem de overclock. Ela funciona, como diz aqui, 2200 MHz de origem. Eu já vi que ela está estável a 2700 pelo menos, portanto, teoricamente é possível aproximar dos 3000. Para já está a 2500 porque outros motivos não vai interferir com o teste de hoje, ok? Portanto, ela está a 2500, está com overclock de 300, depois ainda vou pôr a 2700 e depois ainda vou encontrar o verdadeiro limite da gráfica integrada. Portanto, estamos a usar uma gráfica integrada aqui, é extremamente fraca, e não como muita gente está a utilizar, uma 580, uma 1660. Já vi pessoal a usar uma RTX 3060 só como gráfica de Lossless Scaling, que é porreiro, é engraçado, permite, abre portas, certo? Mas para alguém que está a tentar aproveitar ao máximo o hardware que tem e está a tentar utilizar esta ferramenta como um auxílio para evitar precisar de gastar centenas de euros numa nova gráfica, acho que não faz sentido utilizar numa cena mais realista uma gráfica que vais ter se calhar que comprar de propósito a mais, tens na mesma que gastar centenas de euros, ou é uma gráfica que tens a mais mas que não a podes vender, quer dizer, o orçamento está limitado e não vais vender a gráfica uma das mais básicas que existe, esta, ok? Como é que nós estamos aqui com 88 FPS? Porque eu tenho neste momento os jogos limitados a 40 FPS e é aqui que entra o gato. O Lossless Scaling introduz input lag como praticamente qualquer tecnologia de upscaling ou de criação de frames, de frame generation. Portanto, algum input lag a mais vai ter. Dependendo dos settings estão aqui, vai mudar drasticamente, vai do 8 a 80, ok? No entanto, mesmo utilizando a saída, o monitor ligado à gráfica principal e não a esta que está aqui no Lossless Scaling, tu escolhes aqui em baixo qual a GPU preferencial, portanto aqui. O que mais tem impacto no input lag é os FPS base, pelo menos o que eu notei até agora. Portanto, eu fui diminuindo e subindo o número de FPS até encontrar alguma coisa que me parecesse que se tornasse mais ou menos jogável. Estou a tentar reproduzir uma situação de alguém que por natureza vai ter poucos FPS porque não tem mais hardware, ok? Imagina que isto é os FPS que tu consegues ter na tua gráfica, no teu jogo. São 40, 50, 38, percebes? Essa é a tua realidade. Portanto, tu tens que escolher entre gastar centenas de euros, que podem fazer falta, ou utilizar um Lossless Scaling e se calhar uma gráfica antiga que tens aí a mais parada. Será que vale a pena? Então eu limitei a 40 porque 30 o input lag era grande e com o Lossless Scaling fica ligeiramente maior, com 40 cai a pique e claro, daqui para cima vai melhorando, 50, 60, 80, 100, mas estamos a tentar reproduzir uma situação de tipo, a minha gráfica está a 100% e tem 43 FPS, percebes? E depois fui fazendo 40 vezes 2, 40 vezes 2.1, 40 vezes 2.2 e fui introduzindo estes valores, percebes? 40 vezes 2.3 e os valores que me vão dando aqui é os valores que eu estava a pôr aqui. Portanto, isto é 2.2. Só que está no modo Adaptive. O modo Adaptive significa o quê? Que se a tua gráfica criar mais ou menos que 40 FPS, ele vai adaptar a quantidade de frames fake criados
para atingir 88 estamos a tentar ter um target fixo. O que vai mudar é a quantidade de FPS gerados em cima dos FPS base. Neste caso é fixo, portanto vai haver pouca oscilação, mas eu queria ver esta funcionalidade que eu acho mais atrativa ou tenho mais curiosidade. E depois temos aqui o Flow Scale, que tem um impacto grande no desempenho, ok? Quanto é que exige? E estamos a 90. E estamos com o modo Performance ativado. O modo Performance para GPUs mais fracas vai ser preciso, e o Flow Scale depende de muitos fatores. Aqui interessa também a experiência visual, portanto vais ter mais ou menos artefactos na imagem, muda drasticamente de jogo para jogo. Aquilo que eu encontrei é que os artefactos na imagem vão muito do 8 para o 80, e do 8 para o 80 é desde não tem artefactos ou não são perceptíveis, ou sim tem artefactos e são perceptíveis. Portanto, vai do 8 ao 80 mediante o jogo, mediante os settings que tu tens aqui no Oscillator Scaling e mediante a quantidade da FPS base que tem aqui. Quanto mais FPS base aqui tu puseres, ou a tua gráfica conseguir fazer, menor a quantidade de artefactos, mas chega a um ponto que não dá mais, portanto vais brincar com estes settings para tentar compensar. Vamos aqui à Steam. Eu tenho aqui na Steam o Heroic e o Ubisoft Connect. O Heroic é para utilizar jogos da GOG e da Epic. E, portanto, vamos abrir primeiro um jogo da Epic, o Dead Island 2. E aquilo que tu vais ver aqui, a captura que eu estou a fazer, não te vai mostrar a imagem que sai do Oscillator Scaling. Da forma como eu estou a fazer a captura e com os settings que tenho, tu vais ver como sai da gráfica, portanto, da gráfica principal. Portanto, tu nunca vais ver artefactos nesta gravação, não é porque eles não existem. Assim já vês tudo. E em cima tu tens algumas métricas que é o overlay da Steam. O overlay da Steam tem coisas porreiras e tem coisas menos porreiras. É que quando diz GPU, ele vai buscar a maior percentagem que encontra de tudo que tem a ver com GPU. Portanto, o que tu estás a ver ali, neste momento que tem picos para 100%, é o encoder. Eu estou a utilizar uns settings um bocado mais agressivos do que normalmente utilizo e, portanto, estou a pôr o encoder, um dos encoders, porque esta GPU tem 2 encoders, um dos encoders está a ter picos para 100%, não sei, para já não tem FPS perdidos, está no limite. Vamos entrar no jogo. Portanto, estamos aqui no jogo, a gráfica não está a 80%, como diz ali, só ativar o overlay da Steam, tu vês que a gráfica está a trabalhar apenas a 26%, e eu vou ativar o Oscillator Scaling, e tu não estás a ver o overlay do Oscillator Scaling, mas ele está fixo a 88 FPS, como nós tínhamos colocado. A diferença em suavidade de imagem é gigante, a quantidade de artefactos neste jogo é basicamente zero, exceto ocasionalmente em algumas armas. Se eu fizer isto, às vezes, dependendo de muitos fatores, é um bocado perceptível, por exemplo na própria arma, mas só às vezes em cenários específicos, em situações específicas. Portanto, é uma situação onde isto funciona lindamente bem, ok? O que é que acontece? Se eu vier aqui, esta é integrada, eu vou pôr o jogo aqui. Portanto, nós estamos com criação de FPS, com Oscillator Scaling, e aqui ela andou sempre a 50%, 50% a 60% da gráfica integrada. Eu vou alterar os settings da gravação porque eu estava a puxar muito para o encoder, porque eu agora quero que o encoder trabalhe menos. Portanto, eu já alterei os settings do encoder, provavelmente ele até estava a encravar um bocadinho a imagem, a gravação. Neste momento não deverá fazer grande diferença até na qualidade de imagem, mas repara que onde diz GPU em cima, já passou para 59%, 60%, porque agora o sensor, de todos os sensores de gráficas, vários sensores de cada uma das GPUs, ele está a buscar o que está maior. E o que está maior é o da gráfica integrada. Repara que ele está ali na casa dos 60%. E olha aqui. Isto é quanto é que estava a trabalhar a gráfica integrada. Mais ou menos a 60%. Portanto, nós estamos a utilizar entre 50% a 60% da gráfica integrada para utilizar um Oscillator Scaling sem nenhuma perda praticamente perceptível visualmente. A primeira conclusão que se pode tirar aqui, eu vou sair do jogo. Eu fiz questão de te mostrar aquilo estou a sair do jogo. Aquilo do overlay da Steam, porque é novidade, e eu achei piada porque ele vai sempre buscar o sensor maior, portanto aquele sensor pode ser traiçoeiro, mas também é novidade ainda. A primeira conclusão que nós tiramos aqui é que podemos, sim, realmente, utilizar uma gráfica integrada tão simples quanto a gráfica integrada de um Ryzen
7000, que é, por exemplo, mais fraca que uma gráfica integrada, por exemplo, de uma APU dos Ryzen 5000, do 5600G, 5700G, porque isso são gráficas integradas feitas para realmente conseguir ter algum desempenho 3D. No caso aqui não é feito para isso, e mesmo assim é possível utilizar isto no Lossless Scaling, perdendo 0 FPS na gráfica principal. Aquilo que tu vais ter que ter tentativa e erro, não é? Portanto, o gosto pessoal é importante, é brincar com os settings aqui, mais os FPS base, até encontrares aquilo que se encaixa bem para ti em termos visuais e em termos de input lag. Mas ser possível é, e ainda bem que eu descobri isto, porque é uma dúvida que eu tinha. Precisamos mesmo de ligar o monitor à outra gráfica que passa a ser principal, mas dentro do jogo não é principal, e depois tem que alterar os settings dentro do Windows. O jogo é preciso isso, precisar. Não é. É preciso comprar uma gráfica dedicada a extra e buscar, não obrigatoriamente porque uma das mais fracas com limitações, mas consegue. Portanto, isto é fantasticamente bom, porque a não ser que tu sejas mega exigente em termos visuais e que queiras ter 350 FPS quando antes só tinhas 50, tu podes usar quase qualquer gráfica. Passo seguinte. O que é que há de errado aqui? O que é que há de mal aqui? Porque há sempre alguma coisa de mal. Porque eu encontrei, e era isso que eu tinha que encontrar, porque há sempre alguma coisa. Se algum jogo não funciona, ou se isto tem bugs com algo, conflito com outros programas, qualquer coisa. E encontrei, e foi neste jogo, no Days Gone. No Days Gone, eu fui fazendo gravações assim à pressa, pegando apenas no telefone, portanto a qualidade está miseravelmente má, peço desculpa, mas eu não sabia quando e se iria encontrar cenas, então conforme eu fiz experiências, gravei. Eu encontrei aqui umas situações específicas, inclusivamente tu podes ver o overlay em cima, o overlay do próprio Lossless Scaling, que ele te diz os FPS base e os que estão a ser criados, depois o resultado final. E no Days Gone, o jogo fica a 3, não é 30, fica a 3 FPS. Quando não crasha, e crasha o jogo, crasha o Lossless Scaling, fecha tudo. Às vezes basta reabrir o jogo ou o programa, outras vezes é preciso reiniciar, portanto não funciona. Não funciona, não dá. Portanto vai haver jogos onde não dá. Que é isso que o pessoal parece que tem medo, ou coincidentemente eu fui o único que encontrei isso, ou o pessoal parece que tem medo de mostrar algo que não funciona porque o software é tão bom, e eu adoro esse software, já o recomendei 50 vezes, e eu acho que se ele custasse literalmente o dobro do preço, ainda assim eu te sugeria experimentar isto, o software é fantástico. Pede-te dinheiro uma única vez na compra e ainda não pediu mais uma vez a ninguém, portanto tens tido montes de updates, o software tem evoluído imenso, de cada vez que eu vejo alguma coisa disto, o software já está muito melhor do que estava, portanto, aquilo que tenho feito com este software nos dias de hoje, a minha avaliação é 10 de 10, tenho zero razões de queixa, porque o software não para de evoluir e se tu compraste há uns anos atrás, não te pediram mais dinheiro ainda, portanto o esforço que estão a fazer com a transparência e honestidade que estão a ter é uma coisa que está a ser rara hoje em dia, portanto eu só tiro o chapéu a este software, mas nada é perfeito. Portanto encontrei aqui um problema, sim, encontrei. E tu podes encontrar também, pode haver um jogo que tu simplesmente não consigas usar. A questão é que tem solução, pelo menos neste caso. E a solução deu-me vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, porque é algo que, por estranho que pareça, eu não sabia que existia, que era possível fazer. E é estúpido para mim não saber, enquanto utilizador não exclusivo, mas maioritariamente de Linux, deveria saber isto, não sabia. É que tu podes, eu encontrei isto num fórum, numa resposta num fórum da Steam, é que tu podes simplesmente copiar os ficheiros do DXVK. DXVK é o que converte DirectX em Vulkan até o 11, e depois o VK3D é o que converte DirectX 12 para Vulkan. Portanto, isto é algo que está presente em Linux. Quem joga em Linux como eu sabe que DXVK e VK3D é o pão nosso cada dia. Tenho que admitir que eu desconhecia que tu podes simplesmente ir buscar, fazer download dos ficheiros, arrastar para dentro da pasta do executável do jogo e o jogo passa a correr em Vulkan. E quando o jogo corre em Vulkan, todos os problemas aparecem. Inclusivamente há quem diga que os jogos perdem microstutter que têm, ou que tinham, utilizando o DXVK. Não posso provar para já, não sei, ok? Tirando a primeira vez que abres o jogo, que vai fazer compilação de shaders outra vez, já parece-me que o jogo é bem lisinho, porque em Linux realmente em muitos jogos o microstutter simplesmente desaparece por completo, ok?
Temos ali a nossa GPU a 50%, que deve ser o encoder neste momento. Não? Então o que é que está a 50%? Ah não, peraí. Vídeo codec, sim, está a 50%. Estava a 100% há pouco que eu queria te mostrar. Portanto, vamos entrar aqui. E portanto, a seguir vou ativar o Lossless Scaling e a GPU, o uso da GPU em cima que vai aparecer vai ser o da gráfica integrada, vai ser usado tipo a 60%. Estamos a 40 FPS, não é? Vou ativar o Lossless Scaling e portanto em cima onde diz GPU passou para 60%, porque agora aparece a gráfica integrada. Já fiz a asneira, é isto. Portanto o jogo está a correr, como podes ver no overlay do MS Afterburner, o jogo está a correr em Vulkan. Aquilo que algumas pessoas dizem, que eu depois encontrei, que algum microstutter desaparece, é provável, porque em Linux muitos jogos perdem esse microstutter, que tem a ver com o CPU / compilação de shaders. Esse microstutter desaparece, não que obrigatoriamente ganhe desempenho, mas já. Portanto, aqui é outro jogo onde aquela criação de frames do Lossless Scaling funciona lindamente bem. Os únicos artefactos que eu vejo aqui é na própria barra do overlay da Steam. Quando eu rodo a imagem, ele cria ali uns artefactozinhos que vocês não conseguem ver da forma como eu estou a fazer a captura, mas tem. De resto, é outro jogo onde eu andei para a frente e para trás em algumas partes do mapa e é praticamente imperceptível a criação de artefactos, sendo que em jogo não faz diferença nenhuma, portanto. Mas em alguns jogos pode fazer sim, até porque isto é subjetivo. Mais uma vez, só para mostrar que é possível, estamos a usar 60% de uma gráfica integrada que é suposto ser extremamente fraca. E ainda descobrimos a coisa nova, que é poder usar Vulkan em vários jogos, portanto experimenta, é só dropar para lá os cheiros, não tens nada a perder, experimentas, vês como é que fica, na pior das hipóteses voltas é só tirar os ficheiros outra vez, não é? Estás a ver aqui na gráfica integrada estava mais ou menos a 50-60%. Isto é um vídeo que ficou com muita coisa, porque realmente eu fui descobrindo coisas a mais que eu não estava à espera de descobrir. Boa notícia, gráficas muito simples, muito limitadas, é possível utilizar no Lossless Scaling para não perder desempenho na gráfica principal. Só tens que adaptar os settings à realidade do hardware que tens, mas ser possível experimenta, na pior das hipóteses, utilizas outros settings, portanto não se perde muito. É um software que custa muito pouco e vale a pena ter. Fica lá, eventualmente vais precisar ou vais querer usar, é fantástico. O problema que se coloca aqui agora é gráficas baratas, se tu quiser, porque alguns de vocês podem pensar assim, bom, mas eu posso comprar uma gráficazinha das mais simples, já como esta aguenta, uma gráficazinha das mais simples, só para isso, tenho espaço na borda e na caixa, para meter se calhar uma gráfica de um slot, pois, mas esse é outro problema para outro vídeo, e não sei se vai ser já o vídeo que eu vou gravar a seguir, que é a comprar novo, onde é que há gráficas assim? Porque as usadas eventualmente, onde é que há gráficas assim de um slot de menos de 100 paus, que era muito comum, porque algumas há. Mas há um asterisco muito grande. Assunto para outro vídeo. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.